Friedrich Nietzsche não foi apenas um filósofo. Ele foi um marco do pensamento sobre a natureza humana e suas crenças. Fique até o final e entenda o porquê dele afirmar que Deus estaria morto. Nascido em 1844 numa pequena cidade da Prússia, sua vida começou marcada pela perda. Seu pai, um pastor luterano, morreu quando ele ainda era criança. Ali cedo demais, Nietzsche aprendeu duas coisas: a fragilidade da existência e o peso esmagador da moral cristã. Ele era um prodígio, um jovem silencioso e intensamente solitário. Aos 24 anos, um feito raro, tornou-se professor universitário. Tudo indicava uma vida acadêmica segura, respeitável e confortável. Mas Nietzsche não suportava conforto intelectual. Seu corpo era frágil, doente, consumido por dores de cabeça e problemas de visão que o assombravam. Seu pensamento, porém, era violento. Enquanto o mundo do século XIX celebrava o progresso, a ciência e a moral tradicional, Nietzsche se atreveu a fazer uma pergunta perigosa. E se tudo isso for apenas uma mentira confortável, uma ilusão que criamos para nos proteger do caos da realidade? Foi então que ele fez sua declaração mais famosa, e talvez a mais mal compreendida de toda a filosofia: Deus está morto. Isso não era uma provocação vazia ou um grito de ateísmo triunfante. Era um diagnóstico cultural. Para Nietzsche, a civilização ocidental havia matado Deus com sua própria hipocrisia, com sua ciência e sua razão. As fundações morais baseadas na fé haviam desmoronado, mas as pessoas continuavam agindo como se nada tivesse acontecido, seguindo regras sem saber porquê. O resultado era o que ele chamou de niilismo, um vazio silencioso, uma perda de sentido que ameaçava engolir tudo. E aqui está o erro mais comum que as pessoas cometem. Nietzsche não celebrava esse vazio. Ele o temia profundamente. Ele viu o perigo de uma humanidade sem rumo, à deriva num universo sem propósito. Por isso, ele propôs algo radical: a superação do niilismo através da criação de novos valores. É nesse ponto que surge a figura do além do homem, o famoso Uberman. E cuidado! Essa é outra ideia que foi terrivelmente distorcida. O além do homem não é um tirano, não é uma raça superior, e definitivamente não é um projeto político para dominar os outros. Pelo contrário, é um ideal para o indivíduo. É a pessoa que supera a si mesma, que não precisa de muletas morais herdadas para caminhar. É aquele que tem a coragem de olhar para o abismo da existência e, em vez de recuar, dançar à beira dele. Ele cria seu próprio sentido, vive de acordo com seus próprios valores, forjados na dificuldade e na autoafirmação. Nietzsche desprezava rebanhos. Ele via conformidade e pensamento de grupo em todos os lugares, tanto na direita quanto na esquerda. Ele criticava o socialismo e o nacionalismo com a mesma ferocidade, pois ambos para ele exigiam que o indivíduo se dissolvesse no coletivo. Por isso, sua obra foi sequestrada e abusada de tantas formas, após sua morte e especialmente durante seu colapso mental. Sua irmã, Elizabeth F. Histernett, uma antissemita convicta, manipulou seus textos. Ela os editou e os publicou de uma forma que os aproximava da ideologia que ela apoiava. Décadas depois, a ideologia perversa que dominou a Alemanha dos anos 20 até o pós-Segunda Grande Guerra tentou transformar Nietzsche em seu profeta. Uma ironia terrível, já que Nietzsche teria rejeitado essa ideologia com absoluto desprezo. Ele escreveu explicitamente contra o antissemitismo e o nacionalismo alemão. Outros, mais tarde, tentaram fazer dele um revolucionário social, um precursor de políticas de esquerda. Ele também recusaria esse rótulo. Nietzsche não queria salvar a sociedade. Ele queria libertar o indivíduo da tirania da sociedade. Em 1889, em Turim, sua mente finalmente cedeu. O esforço intelectual sobre-humano, somado à sua saúde precária, o levou a um colapso total. Ele viveu seus últimos 11 anos em um silêncio absoluto,
cuidado por sua mãe e irmã, completamente alheio ao impacto estrondoso que suas ideias começavam a ter no mundo. Ele nunca soube que mudaria para sempre a história do pensamento. Hoje, o nome de Nietzsche está em toda parte. Ele é citado em filmes, em músicas, em discursos políticos, muitas vezes fora de contexto. Ele é compreendido por poucos. Sua filosofia não oferece conforto, não promete salvação, não entrega respostas fáceis. Pelo contrário, Nietzsche exige coragem. A coragem para questionar tudo o que você acredita. A coragem para enfrentar a solidão do pensamento independente. A coragem para criar seu próprio sentido em um mundo que não tem nenhum. Por isso ele ainda incomoda tanto, porque Nietzsche não pertence à direita nem à esquerda. Ele não pertence a nenhuma caixa. Ele pertence ao pensamento livre, e isso talvez seja a coisa mais radical que alguém pode ser. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar em ideias que desafiam o status quo, inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!